CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, seja muito bem-vindo ao CBN Professional. Eu sou o Thiago Barbosa, da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. Como você já sabe, o CBN Professional é uma parceria entre a CBN e o jornal Valor Econômico, que traz aí muita gente interessante com ótimas histórias para contar do universo do mundo executivo. Bom, aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Bom, lembre que você pode acompanhar o CBN Professional, todos os tocadores de podcast que você conhece, mas também em vídeo no canal da CBN no YouTube e também no canal do Jornal Valor Econômico no YouTube e nessa 10ª temporada também no Spotify em vídeo. Olha só. Então, ajeite aí seus fones de ouvido, aumente o som do seu computador, da sua TV, do seu carro, onde você estiver, que a partir de agora nós vamos saber muito aí sobre os desafios da liderança. E o nosso convidado de hoje é uma das principais referências em tecnologia no Brasil e na América Latina. Formado em administração pela Universidade Mackenzie, iniciou a carreira em 1996 como diretor de vendas da CompuSource e pouco depois liderou a unidade de redes móveis e roaming da Gradiente e Nokia. Bom, em 99 ele foi um dos primeiros contratados da Dell no Brasil. Desde então, construiu uma sólida trajetória aí na companhia, passando por diversas posições aí estratégicas no Chile, México e no Brasil, até assumir em 2020 a liderança da Dell Technologies para toda a América Latina. Sob seu comando, a Dell ampliou o portfólio para muito além dos computadores, oferecendo soluções em nuvem, data center, inteligência artificial, muita coisa. E no Brasil, a empresa mantém 3 centros de inovação, que é muito legal, vamos falar bastante disso daqui a pouquinho. E foi reconhecida pelo prêmio Valor Inovação como a mais inovadora do setor de TI. Bom, ao mesmo tempo, a produção de computadores segue estratégica aqui para a Dell. O Brasil é o único país que conta com uma fábrica dedicada aí exclusivamente à demanda interna. E hoje a companhia emprega mais de 4 mil funcionários no país e 108 mil no mundo. Globalmente, a Dell faturou mais de 95 bilhões de dólares no ano fiscal de 2025. Bom, liderar essa transformação, né, Estela, é um enorme desafio numa companhia desse tamanho. E é sobre isso que vamos conversar agora com o Luiz Fernando Gonçalves, líder da Dell Technologies para a América Latina. Luiz, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Estela, Thiago, muito obrigado a toda a audiência da CBN, os leitores do jornal O Valor também. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Luiz. Então, vamos lá. Luiz, a Dell sempre foi muito reconhecida ali, né, pelos computadores, pelos laptops, né? Todo mundo tem, muita gente, né, Brasil... Já teve algum computador da teve Dell, um computador teve um monitor da Dell, como todos alguma estão coisa, aqui. né? Mas faz alguns anos que ela vem se posicionando aí também como uma empresa de infraestrutura, primeiro, né, apostando nas tendências aí como a internet das coisas, agora com a IA, né, inteligência artificial. E eu queria saber como é que vem sendo essa transformação aí do portfólio, né, essa diversidade de serviços, e como é que vocês sentiram, né, que era por aí que tinha que caminhar, né, sendo líder já em computador, né? Muito bem, Estela. O que acontece é que a Dell desenvolveu um método de trabalho, um método de produção, especialmente na cadeia produtiva, que poderia ser também aplicado em outros produtos, outras linhas de produtos que haviam consumo já crescendo ou uma tendência de consumo crescente no mercado, como servidores, soluções de armazenamento, soluções voltadas para edge computing, hoje que são utilizadas em manufatura. Então foi aplicar aquele mesmo modelo de excelência em cadeia produtiva e levar para outras soluções que estão no entorno tecnológico e se conectam tecnologicamente, dizendo operacionalmente, e que podem servir também como uma plataforma de soluções integrais para oferecer para os clientes. Então, foi uma transição quase que natural. Na realidade, servidores a gente já oferece há muitos anos. Aqui no Brasil, inclusive, nós começamos já com a oferta de servidores e depois vieram os outros produtos. Hoje, praticamente
mais de 90% do que nós vendemos aqui no Brasil é manufaturado aqui no Brasil e oferece soluções em todas essas linhas de produtos. Então, foi uma extensão natural daquilo que nós já fazíamos antes. Uhum. Bom, e agora o que se olha, o que mais se fala ultimamente é inteligência artificial, né? Como é que a Dell está abraçando para usar a inteligência artificial para que consiga trazer novas soluções para os clientes, hein? Hoje a Dell é uma das líderes no oferecimento de infraestrutura para soluções de inteligência artificial no mundo. Inclusive, ontem nós anunciamos os nossos resultados. Foi mais um recorde na entrega de servidores com inteligência artificial, ou seja, servidores com GPUs, que são servidores apropriados para a utilização de inteligência artificial. E a Dell acho que teve a sabedoria, a visão de entender que essa era uma demanda que poderia chegar. E não é uma solução trivial, ou seja, a infraestrutura em si não é uma solução trivial. E produzi-la de forma a atender a necessidade dos clientes em tempo e características técnicas também não é uma coisa trivial. Então, acho que a gente teve essa sabedoria de saber montar, oferecer, suportar e entregar para os clientes em tempos mais curtos e com uma qualidade superior no que diz respeito a montagem propriamente dita, produção propriamente dita, entrega, os serviços associados, porque fisicamente eles são pesados, são grandes, requerem um transporte Ninguém especial. entende, né, que a inteligência artificial tem uma coisa física também, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, é interessante, acho que a gente né? teve até a oportunidade de falar sobre isso, né? As pessoas às vezes têm aquela imagem de que cloud é um cloud, é uma coisa leve, bonita, aquelas nuvens de carneirinho, né? Mas na realidade... Uma boa imagem criada pela indústria, né? Mas na realidade... O cloud hoje reside em data centers que são realmente uns monstros do ponto de vista de construção física, complexidade, inclusive. E até 2022 ou 2023 havia um levantamento de um instituto que se dedicava a isso, que falava que existem mais de 8.000 data centers no mundo e que eles consomem em torno de o que seria o equivalente a 70%, 80% do consumo energético do Brasil. Caramba. Todos eles juntos. Agora, esse crescimento em 2023 é pouco perto do que se espera que venha com o consumo de AI, porque os servidores de AI, muito embora sejam muito mais eficientes no que a gente poderia chamar gasto de energia por unidade de computação, só para facilitar o entendimento, eles consomem muito mais unidades de computação. Então, eles são muito mais eficientes, mas, no entanto, eu preciso colocar muito mais servidores ali para realmente conseguir entregar uma AI. A eficiência não é o suficiente porque vem por aí até 2030, por exemplo. Né? A expectativa, por exemplo, só nos Estados Unidos é de mais do que triplicar o consumo de energia em data centers só pela quantidade de AI. Caramba. Servidores de AI. Agora, Luiz, você escreveu um artigo recentemente no LinkedIn que me chamou a atenção, dizendo que a parte da solução, a Dell entendeu que estava em usar a própria IA para trazer as soluções para a sua eficiência energética. Achei curioso e interessante isso. Na realidade, essa solução, essa ideia de você aumentar a eficiência do que você já tem em todos os campos, especialmente aqueles que já são mecanizados ou são já digitalizados, você pode usar a AI para isso também. Hoje nós temos um desenvolvimento de uma plataforma para controlar a supply chain, que ela é toda baseada em soluções dedicadas ou desenvolvidas em cima de AI. E na manufatura, ou mesmo no uso dos computadores, você também pode colocar AI. Então hoje, se você comprar um computador Dell, ele vem com uma plataforma interna que reconhece quais as aplicações você está usando, a que horas e como você está usando, se você está conectado ou não, para melhorar a eficiência, a duração da bateria, a autonomia do computador durante o tempo. São ajustes que antes se fazia, mas tinha que se fazer quase que manual. E com pouca adaptabilidade ao seu dia a dia, a mudança do seu ambiente. E é realmente relevante? Às vezes será que varia tanto assim? Varia porque a gente não se dá conta, às vezes, dessas mudanças. Vou viajar, vou para um outro lugar. Ou vou férias, mas eu estou levando o computador para dar uma olhada em qualquer coisa. E de repente você vê que realmente aumenta a autonomia e melhora. Então, se você pega um servidor grande, por exemplo, aonde você coloca o processador e a refrigeração? Tudo depende de como será o entorno de mais servidores e o data center. Mas existe uma certa, vamos dizer, uma tendência, uma certa expectativa de quais serão esses parâmetros.
Antes você tinha que produzir uma placa, colocar o servidor, testar em túnel de vento, vamos chamar assim, não é exatamente isso, mas a ideia analógica é essa. Hoje você usa AI para testar todas as simulações possíveis. Antes você estava limitado por algumas simulações que eram as mais indicativas. Hoje você testa todas e a AI diz para você, olha, o melhor lugar para colocar o processador, que é o que mais esquenta, dado o fluxo de ar que tem no data center, é esse lugar. E economiza mesmo, de verdade. E tem uma questão, Luiz, que é a questão de colocar água também, né? Como é que funciona isso para as pessoas entenderem? Lembra quase usina termoelétrica. Não. Os gamers não vão se assustar porque existem computadores gamers que são refrigerados a água. Tá. Que é uma coisa pouco familiar. Quase lembra quando eu troquei do Fusca para o Golzinho. Exato, exatamente. Então, a refrigeração à água, ela é muito mais eficiente. Ela reduz em torno de 50% o custo de refrigeração dos data centers, que é um custo fenomenal, porque a água que entra e sai tem que ser límpida. Não é qualquer água. Então, você refrigera, você recicla, obviamente, mas construir um data center para suportar o que a gente chama de liquid cooling, né? O cooling à água, é uma tarefa de engenharia pouco trivial para quem faz construção, porque você tem que fazer tubulação de água circular junto com a tubulação de dados e energia, chegando no computador por vias diferenciadas, obviamente, protegidas, mas tem que chegar até o computador e conectar no computador. Então, desenvolver os servidores liquid cooling também é uma obra de engenharia bastante sofisticada. E é uma coisa importante para IA, né? Porque eu já ouvi falar do impacto, o impacto ambiental disso também não vai ser uma coisa simples. Porque diminui o gasto de refrigeração. A ideia do melhor data center, a eficiência como se mede a eficiência de um data center? O quanto entra de energia, o quanto se consome só nos servidores. Tudo que você consome de agregado é ineficiência. Refrigeração, por exemplo. Eu deveria somente alimentar a necessidade energética do servidor, que realmente está produzindo alguma coisa. Todo o resto é ineficiência. O liquid cooling aumenta essa eficiência em muito porque ela diminui mais 50% o custo de refrigeração, que não é pouco. Então, mas é uma obra de engenharia que aí a Dell também se diferenciou muito, porque foi uma das primeiras a oferecer uma solução realmente robusta. Porque existem soluções que você vai montando, um Lego daqui, pega peças, terceiros e soluções independentes de mercado. A Dell construiu tudo isso numa solução integrada e presta o suporte, implementação e instalação de forma integrada também. Então, os clientes que estão gastando cifras milionárias em AI, eles querem em tempo e que funcione. E aí a Dell saiu privilegiada. Vocês, como é que vocês têm preparado o seu pessoal para lidar com essa, por exemplo, com a IA generativa? Porque imagino que você precisa ter uma fluência, né, um repertório ali, até para... Está usando em todas as soluções? Que todo mundo entenda, que o cliente entenda, porque as pessoas ainda têm muita dúvida. Como é que você tem buscado esse perfil profissional aí no mercado? Tem dois aspectos. Primeiro é realmente o esforço que a própria companhia tem que fazer para capacitar a sua força de trabalho a entender, a compreender e até utilizar, porque a nossa filosofia de AI é AI mas AI para a Dell também, ou seja, nós temos que usar também e ser um dos usuários que se beneficia daquelas promessas de benefícios que a AI traz. Então, a companhia fez um esforço muito grande, desde uma comunicação muito bem elaborada de como, por quê, quais são os benefícios, quais são os riscos, contínua, permanente e num longo prazo. Depois toda uma capacitação de treinamento também, desde o princípio mais básico, aquela coisa de 5 minutos de vídeo, um feed muito rápido, só para dar uma ideia, até treinamentos extensivos e tecnicamente profundos. E depois a própria utilização, ou seja, hoje a gente já usa dentro de casa ferramentas baseadas em AI e tem sido uma experiência fascinante, porque no começo a gente falava, olha, aqui tem alguma coisa que não está muito legal, tal. E hoje pessoas de todas as áreas, de qualquer, vamos dizer, grade dentro da companhia, estão produzindo seus próprios agentes, os seus próprios queries, as suas próprias, que ficam públicas para os demais utilizarem. Então é muito interessante, porque alguém vai lá, cria um intercâmbio rápido, agente que para mim também serve,
Está lá, pública. Então, hoje tem uma biblioteca de agentes que foram Olha criados só, já pelos tem próprios como é que funcionários. chama? Um exército de agentes ali. Virtuais inteligentes. Agora, porque o que a gente vê, né, bastante nas matérias, assim, falta mão de obra qualificada em AI, né? Porque como é uma coisa nova e tal, vocês tiveram algum problema para ir atrás de gente especializada? Ou o negócio é treinar em casa mesmo e transformar aquelas pessoas em especialistas de AI? Eu acho que existe, obviamente, o lado mais sofisticado da curva, que é aquele lado onde realmente você está produzindo alguma coisa inédita. Para a utilização corporativa básica, que entrega um valor muito alto já pela própria utilização, ou seja, o retorno do investimento é bom, não precisa ser tão sofisticado assim. Ferramentas e capacitação técnica que hoje já existe no mercado se presta a atender essa necessidade e entrega o resultado necessário. É que hoje a AI, quando ela é colocada dessa forma gigantesca, massiva, impactante, cria-se uma imagem de algo realmente muito complexo. Não estou dizendo que é pouco complexo, mas não é tão complexo assim no uso trivial de companhias. Vou dar um exemplo. Se você entrar no FacingHug, que é onde tem os Large Language Models, que você pode negociar, comprar, até baixar, sem custo, dependendo de como o desenvolvedor quer entregar aquilo ali, você vai ver que a maioria dos models ali não são large, são até pequenos. Porque se você quiser saber a legislação civil da Itália, não é todas as menções de Shakespeare no mundo, em todas as coisas que foram criadas no mundo que estão disponíveis na internet. É um volume muito menor. E só isso já seria o suficiente para você criar um modelinho para um grande escritório de advocacia utilizar na Itália, ou gente que está aqui atendendo empresas italianas e assim por diante. Não é uma coisa tão complicada e nem precisa de um servidor gigantesco como esses. Existem soluções hoje já mais bem acabadas e dimensionadas para atender o usuário corporativo local. Agora, se realmente você quiser saber todas as vezes que o Pelé foi mencionado em todas as publicações do mundo, aí você precisa usar um Large Language Model e um data center gigantesco para fazer essa pesquisa em tempo e forma para ser útil, né? Porque a questão toda é responder em tempo. E a questão melhor ainda é responder falar. certo. E falar com você, né? Essa coisa de falar é ótimo. Que né? foi o mais fascinante, né? Exato. Que mudou a visão do Mudou mundo em relação, né? O chat, né? O chat, exatamente. Um chat que funciona. Exato, verdade. Mas e para mobilizar as pessoas, engajar as pessoas, qual o papel da liderança para trazer todo mundo junto nessa situação? Imagino que quem está ouvindo a gente tem essa curiosidade de como que se inspirar na Dell para fazer a mesma coisa. Eu acho que no papel de comunicador do líder, a coisa mais importante é a credibilidade. Ou seja, você precisa estar engajado com aquilo, você precisa se sentir parte daquilo como realmente alguém que acredita naquilo. Não pode ser um mero comunicador que eu passando a informação, a instrução que foi dada dentro de um nível mais alto que o seu dentro da companhia. A sua credibilidade é percebida. Então eu não posso falar de algo que eu não sei, ainda que me mandaram falar, porque agora é a hora de falar sobre AI. Então eu no papel de comunicador eu me dedico muito a entender sobre o que eu estou falando, num nível de profundidade maior do que aquele que às vezes foi entregue pela companhia para mim, para me preparar. Porque ao ter credibilidade, você consegue colocar agregados na comunicação, no estilo, na forma de falar, que o torna mais crível e mais autêntico. E, portanto, as pessoas percebem isso. Então, quando eu vou falar de AI, não basta só o que a Dell me entrega. Eu vou lá, pesquiso, faço, apanho, me dedico realmente para eu formular a forma de falar que eu sei que será eficiente e que, ao mesmo tempo, não será produzida, mas sim elaborada por mim mesmo. Não produzida por um terceiro, mas elaborada por mim mesmo. Mas é um esforço grande e Agora tem que ser você tem que contínuo. ajustar essa mensagem, porque imagina assim, nem todo mundo precisa saber os detalhes de tudo, né? Assim, tem um ajuste para cada público interno que você vai falar. Porque, por exemplo, muitas empresas que implementam esse treinamento de IA começam pelos líderes, aí vai aumentando, né? Você vai crescendo aí a dimensão, cascateando ali. Tem esse ajuste da mensagem? Tem esse ajuste e para os líderes ainda é mais importante, porque ele não pode falar só com a sua própria audiência, ele tem que falar com a companhia inteira. Porque no final do dia eu sou representante da companhia na América Latina inteira, independente se a pessoa reporta dentro da minha organização ou não. Se ela tem uma conexão direta com a minha organização ou não.
As empresas hoje são matriciais, então, por exemplo, você pegar a manufatura não reporta para mim. Mas se acontecer alguma coisa na manufatura, quem será chamado a falar com a imprensa, com as autoridades, assim por diante, sou eu. Então, você tem que estar preparado para conversar com o time de manufatura. Então, estar presente e entender que o time de manufatura fala uma linguagem diferente do que o time de finanças, de legal, ou de operações, ou de vendas. Modular essa fala, você precisa ter repertório. Se você está só no repertório que foi passado pela companhia para o time de vendas, você está limitado. Então eu busco entender essas nuances de funções dentro desse aspecto de comunicação, para que quando eu vou falar com a pessoa de operações, eu use uma terminologia, uma nomenclatura que se conecta com ela dentro do campo que eu estou querendo, da ideia que eu estou querendo transmitir. Então o esforço de comunicação, ele é chave, porque no final do dia eu não tenho... A produtividade minha, ela é derivada do trabalho dos outros. Então são os outros que importam, não sou eu. Então eu preciso fazer que os outros se sintam confortáveis com aquilo que eu falo, porque eles acreditam que eu estou sendo autêntico. Eu posso até estar errado. Eles podem até não concordar comigo. Mas eles acreditam que eu estou falando realmente porque eu acredito naquilo. Podemos todos estar errados com a minha crença. Mas eu não estou simplesmente passando uma mensagem. Porque aí isso se percebe tão nitidamente, né? Essa coisa transmitida apenas, né? E eu tenho curiosidade com essa coisa do papel do Brasil nisso tudo, né? Nas duas frentes. Na primeira, as pessoas dizendo que essa coisa dos servidores, com o Brasil tendo bastante energia renovável, o Brasil pode ser muito importante. E também essa questão do earlier adopter. Mesmo numa empresa de tecnologia, os brasileiros são os primeiros a querer usar as coisas? Eu acho que o padrão de adoção de tecnologia no Brasil ele é bem elevado. Ainda não temos as melhores tecnologias, porque o ambiente, como a Estela comentou, às vezes você não tem mão de obra capacitada, você não tem uma infraestrutura, você tem limitação econômica, financeira, até regulatória. Mas o fato é, o Brasil é um país grande que, como qualquer outro país grande, é sempre um mercado muito interessante para as empresas de tecnologia, e a característica natural do Brasil, do brasileiro em si, se faz mais atraente para o uso de tecnologia. Ou seja, o brasileiro adota, de forma geral, o uso da tecnologia. Então, não é raro ver que no ranking de top países das redes sociais, o Brasil sempre aparece ali. E o Brasil tem toda essa questão da matriz energética, que tem um componente ali de renováveis muito grande. Então, ainda se torna mais interessante num momento em que o mundo inteiro está pensando que é interessante usar AI, mas a que custo do ponto de vista ecológico, do ponto de vista dos ecossistemas e assim por diante, ambiental e sustentabilidade. Então o Brasil se torna um alvo interessante. A ideia agora é saber como é que o Brasil pode fazer um bom uso desse case, dessa boa posição estratégica que tem para adquirir benefícios também e oferecer para o mundo uma solução que é melhor do que aquela baseada em uso de energia fóssil. Então, acho que aí é uma oportunidade de negociação. Eu acho que é uma oportunidade para o Brasil. Grande oportunidade para a gente. Enorme, ali, enorme, né? Agora, a Dell fala muito, né, sobre essa questão da IA para todos, né? Você tem, inclusive, pequenas e médias empresas, né? Como é que viabiliza isso na região da América Latina? Porque você tem diferentes níveis aí de digitalização nos países. Como é que vocês trabalham isso? A adoção dessas tecnologias, obviamente, começa por aqueles que têm o poderio econômico até, né, o orçamento para fazer, e a escalabilidade. Porque muitas das vezes, quando você entra numa iniciativa que tem um certo risco ainda, do ponto de vista de implementação, é nova, o retorno tem que ser bem alto. Então, você precisa ter muitos usuários. Então, a ideia realmente são as companhias grandes adotarem como utilização própria, desenvolvimento próprio, assim por diante. O que não significa dizer que as empresas pequenas e médias não podem utilizar, mas elas dependem mais de ofertas que venham no mercado que busca a sua massificação no alcance dessas pequenas e médias. Então, um terceiro que vai fazer alguma implementação de AI que seja apropriado para controle de estoque, de inventário, ajudar o pequeno e médio na criação das suas peças publicitárias, no monitoramento dos seus usuários, dos seus clientes, no visual computing, que vai saber quantas pessoas entraram no restaurante e aonde que elas têm preferência para sentar ou não, quanto tempo elas ficam na mesa.
Provavelmente o pequeno restaurante não vai ter o recurso para fazer esse investimento sozinho, mas provavelmente vai ter alguém que vai oferecer isso para muitos restaurantes. E vai entregar algumas soluções interessantes do ponto de vista de disposição de mesa, que vai aumentar a eficiência, que vai fazer a coisa mais rápida e que vai trazer um ganho de 15, 20% no turnover das mesas do restaurante, que é interessante na hora de No fim alta do dia demanda. faz uma baita diferença. Exato. Então, a gente já vê que hoje, quando as pessoas me perguntam, mas o AI-enabled PC, para que eu vou precisar de um PC com AI, né? Eu não vou rodar local tal. Justamente porque as aplicações do futuro, e posso falar até muitas de hoje já, elas já começam a vir com soluções integradas de uso de AI, onde você vai navegar de uma aplicação para outra, levando dados de uma aplicação, não mais no copy and paste, mas assim, olha, pega essa tabela toda e coloca aqui no meu texto. A tabela que saiu da solução do Excel. Aí agora eu quero colocar aquela imagem que está ali no lugar tal, que é uma imagem eu e não sei quem naquele dia. Hoje você tem que fazer tudo isso na mão, copy-paste, vai lá, acha a imagem. Achar um arquivo hoje em dia, né? Nossa, é uma gente, tarefa. Isso E às vezes a gente vai se perdendo. É uma tarefa. Imagina você falar para o computador, acha aquele arquivo que tem essa menção. Assim. Nossa. Vai ser uma delícia, né? Isso vai ser a melhor coisa para mim. Olha, vocês não têm noção. Também acho que vai ser E um isso salto. tudo vai ser baseado em soluções de AI que requerem que a infraestrutura seja capaz de suportar essa aplicação. Ou seja, NPU, que são os processadores de notebook, que já tem esse processamento paralelo, que é o equivalente ao GPU. Bacana, super interessante. Bom, mas voltando um pouquinho a essa questão do Brasil, me chamou a atenção que tem uma entrevista recente que você falou sobre entraves burocráticos para o desenvolvimento. O que você se refere exatamente? Qual que é a preocupação? Eu acho que hoje o Brasil tem uma enorme oportunidade em diversas áreas, né? Mas os entraves no sentido de que existem legislações hoje que talvez não estejam tão bem amparadas para o momento tecnológico que existe, a oportunidade tecnológica, mas por outro lado a gente tem que fazer uma reflexão também que as leis, as legislações e as regras também não podem mudar o sabor do vento, né? Elas têm que ter alguma continuidade, alguma consistência e manutenção ao longo do tempo. Então, existem sim oportunidades. Eu acho que talvez a gente discute pouco, né, como sociedade, como autoridades e assim por diante, até pelo fato de que a gente não tem, talvez, um investimento tão grande na capacitação geral, então acaba se limitando a um grupo muito pequeno, uma discussão muito de nicho, que às vezes perde a noção ou a conexão com um espectro maior do que seria a utilização, o benefício e assim por diante. Então, acho que existem hoje oportunidades que poderiam ser exploradas melhor, como a gente falou, a energia limpa, atrair data centers, Até atrair porque grandes todas companhias. essas questões se entrelaçam, né? Quando você está falando de tecnologia, impacto ambiental, envolver a sociedade nessa discussão seria até uma coisa interessante. Porque a gente fala que o Brasil, sem dúvida nenhuma, comparado com a Latinoamérica, tem um salto qualitativo, uma diferença qualitativa no uso de tecnologia substancial, mas poderia fazer muito mais pela sua capacidade. Então você fala, como é que você faz para o Brasil dar um salto quântico do ponto de vista de desenvolvimento que não tenha que passar por todos os ciclos daqueles países que passaram ou que começaram junto com o Brasil lá na década de 70, os tigres asiáticos e assim por diante, que hoje avançaram muito, comparados com o Brasil hoje, eles tiveram um avanço maior. Países menores, tal, vamos fazer todo o desconto necessário. Como é que poderíamos fazer um salto tal que nos colocaríamos no mesmo pé de competitividade com países da Ásia que se desenvolveram muito rapidamente? Não necessariamente temos que passar pelas mesmas fases que eles. Talvez a gente pode aproveitar o contexto atual e realmente ir para lá. Eu faço sempre aquela analogia que no Brasil, quando nós começamos com o celular, nós já tínhamos o celular digital. Enquanto países desenvolvidos que começaram antes ainda estavam fazendo a migração do celular analógico. Do sistema, quem estava começando mais tarde, não precisava passar pelo analógico para chegar no digital. Já vai para o digital. Então, a beleza da tecnologia nesse sentido é que ela é uma construção que pode ser feita a partir de um momento zero, futuro. Ela não precisa vir numa escalabilidade de construção gradual, gradativa, vamos começar e aos poucos e vamos desenvolver. Então, esse é um salto quântico possível e que está aí à disposição. O Brasil tem uma população jovem, tem a capacidade econômica para fazer esse investimento. Então, acho que quando eu falo entraves, talvez é um pouco
a falta de uma discussão mais profunda a respeito disso e a melhora, obviamente, do ambiente regulatório, né? Legal. Queria entender também o papel do Hub, que é muito legal que a Dell tem Hub de desenvolvimento do Brasil, e o papel desse Hub no contexto mundial da Dell. Ah, legal. Essa a receita secreta, né? Que às vezes até Ingrediente secreto. até mesmo ingredientes secretos. Às vezes até mesmo pessoas da Dell não sabem que esse grupo está aqui, né? Por quê? Porque obviamente a área de desenvolvimento da Dell é um grupo bem grande, administrado mundialmente, que faz o desenvolvimento das aplicações que vão dentro das nossas soluções de infraestrutura, como também as aplicações que são de uso corporativo, internas da Dell. Então é um grupo grande, somos uma empresa de quase 100 mil funcionários no mundo inteiro, operando em diversos países, você tem que ter todas as nuances da última milha ali alinhadas com o país onde que operamos, e esse grupo veio para cá por duas razões principais. A qualidade, ou seja, dos colaboradores que temos aqui, realmente eles são quase, do ponto de vista de produtividade e custo, eles são muito equiparáveis aos melhores centros de resultado em termos de produtividade e custo que a gente tem no mundo, e são muito capazes para as coisas mais inovadoras. Então, as soluções mais novas, aquelas soluções que nós vamos desenvolver desde o zero, são feitas aqui. Ao ponto que no resto do mundo você tem mais o time que está conduzindo a manutenção e a sustentação das aplicações já vigentes, ou já em operação, ou até mesmo em final de vida para reciclagem. Então esse time aqui no Brasil desenvolveu muitas das coisas novas, é muito interessante ver isso. Então eu imagino que assim, a cultura de inovação, como a gente até falou do prêmio que vocês ganharam lá, né, no Valor, mas essa cultura de inovação, ela envolve você errar muito, né? Como é que vocês lidam com essa tentativa e erro? Né, quais são as regras internas para incentivar porque imagino uma equipe tão inovadora, né, passa por dilemas aí. Essa questão é interessante porque quando as pessoas falam sobre errar e promover a capacidade de errar ou ser tolerante a errar, parece uma coisa meio distante da nossa realidade. E eu me pus a refletir bastante a respeito disso. Assim, por que para a gente parece uma coisa meio estranha isso? Né? Porque está tão dentro do nosso DNA que não me parece ser uma coisa externa, né? Uma coisa que você tem que promover, tem que fazer. E eu vou dar aqui onde começa a gênese dessa história toda. A Dell é uma empresa que ela privilegia e fomenta muito a capacidade analítica e a capacidade crítica baseada em dados. Se estamos baseados em dados, não importa se você é o estagiário ou sou o presidente, se você é o presidente mundial, você tem os dados e está preparado, nós não vamos discutir dados. Nós vamos discutir nuances em cima dos dados. Então, o que acontece? Quando você tem boas ideias, ou más, você se prepara bastante, coleta muito dado e tal, e não é assim, minha tia foi naquele lugar, não vem com um exemplo só, você precisa vir com uma coisa massiva. E aí nós vamos discutir o risco de fazer ou não, mas vamos fazer. E dá errado. Dá errado, porque ainda assim era uma ideia, tem as suas vulnerabilidades e tal. Mas como não foi uma discussão sobre ideias pessoais, não é a sua ideia ou a sua força política, sua estatura corporativa que fez vencer uma ideia que todo mundo estava vendo que era ruim. Quando você mostra os dados, todos concordam que aqueles dados são bons indícios de que aqui pode ter alguma coisa, como também não pode ter. Quer dizer, o bom disso coletivo, né? É que no dia 2 você já mata a coisa. Porque você começa a olhar e fala, não está dando muito bem. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 você já apaga. Mas também como você discutiu quais eram as premissas e os parâmetros que levaram àquela ideia, você aprende alguma coisa a respeito daquelas premissas e parâmetros para o próximo, até para melhorar essa. Você sai com alguma coisa, mas não tem aquela disputa política. A ideia do Thiago é uma ideia... Você vê, o Thiago, ninguém pode dizer não, porque ele conhece não sei quem. Então, não tem isso que depois, quando der errado, vai falar, tá bem, tá vendo? O Thiago, porque... Então, quando tá certo também, né? Pô, olha, então é legal isso, porque tira o peso da sustentação de ideias. Entendi. Mas ninguém cobra que a ideia seja perfeita, porque a gente sabe que, by design, né,
É uma coisa, na prática é outra. Mas aí na prática você tem grupos aí que se juntam para monitorando no dia zero. Projetos Todo novos, desenvolvimento assim. tem um monitoramento muito intenso, isso. Especialmente na execução, porque às vezes você já mata o plano na elaboração. Aí você vai chegar e falar, puxa, isso aqui é uma coisa legal, vamos começar a investigar mais. Aí você vai, anda, aí lá na frente você descobre alguma coisa que você não tinha imaginado no momento zero, que é um stopper. Aí você fala, bom, isso aqui não vai dar pra gente seguir adiante, vamos parar porque não dá. Ou então, olha, isso aqui pode ser uma vulnerabilidade, vamos monitorar isso aqui desde o zero, do dia que implementar, para ver se isso aqui se torna uma vulnerabilidade material ou não. E às vezes se torna. Aí você aprende a respeito daquela vulnerabilidade. Você usa gera um novo dado, né? Exato. Então, na Dell é muito engraçado, porque você vai falar com a turma de segurança e saúde corporativa, tal, e eles vêm com gráfico, né? E você fala, mas a conversa era sobre febre, né? Porque todo mundo é treinado. A linguagem da companhia, a linguagem franca da companhia é finanças e dados. Se você não tiver isso, é tudo opinião. A sua opinião é muito boa, a minha também, mas nenhuma das duas tem efeito na elaboração de uma tomada de decisão que envolve risco. Então, é muito interessante isso, porque você fomenta todo mundo a buscar informação continuamente, a analisar a informação continuamente, e às vezes não é raro você estar falando com alguém e fala, puxa, sabia que, olha, a gente olhou isso aqui, aquilo tal, e cruzou com essa outra informação, isso aqui. Não é interessante? Eu falo, putz, isso aqui eu nunca tinha pensado, e isso aqui é killer para as minhas ideias futuras. Me fala mais a respeito, entendeu? E essa troca, né, internamente, é muito interessante. Então, assim, o errar é quase que uma consequência esperada. Por isso que eu falo que a ideia para a gente parece um pouco romantizada, porque para a gente ela é meio natural, mas erra muito. A gente erra muito. O bom é que você erra no dia 3, você já volta para... E todo mundo volta junto. Não tem uma... olha, tá vendo? Olha, quanto perdeu de dinheiro. O quanto perdeu de dinheiro, fez errado, porque o Luiz teve uma ideia péssima. Não, todo mundo volta, olha, peraí, vamos já acomodar rápido, vamos resolver rápido, como é que a gente faz para sair? E, então... Lembra aquela frase que todo mundo fala de que você não se deve se apaixonar pela solução, mas pelo problema. Mas pelo que você fala, Luiz, você é um apaixonado pelos dados, nem tanto pelo problema. É que essa é uma forma de sobreviver na companhia. Se você não conhecer e for apaixonado pelos dados, você não participa da reunião nem com o estagiário te come. Agora, Luiz, contando um pouquinho da tua carreira, que você foi um dos primeiros a trabalhar na Dell, né? Conta o que você já tinha ali de atração pela companhia, qual era o teu momento aí quando você entrou na Dell? Muito bacana. Em 96, eu trabalhava numa empresa que recebia as revistas naquela época, né? Muitas revistas da área de tecnologia, da área de negócios e tal. E eu adorava ler aquelas revistas para ver quais eram as empresas, como é que estavam sendo administradas e quais os desafios do século XXI e como seria o mundo no futuro e as empresas daquele momento. E um dia o Michael Dell saiu na capa de uma revista e falava $1 milhão por dia vendendo pela internet, online. E a internet estava começando, né? 96. Então, assim, e eu fiquei maravilhado com aquilo, porque aí quando eu comecei a estudar mais sobre a Dell, aquele modelo build to order, né? Ou seja, você constrói a máquina com a configuração que eu quero. Não é a configuração que está lá já na loja, na prateleira. Então, você coloca quanto de memória você quiser, não tem que comprar depois no mercado e instalar e tal. E aí, numa ocasião, eu fui para os Estados Unidos e falei, vou comprar uma Dell. E vou fazer aquela, né? Super configuração. Super máquina, tal, especial, que eu quero. Imagina, tinha CD-ROM Writer, né? Gravar notebook que gravava CD-ROM, né? É coisa do século passado. Na época. E comprei a máquina e chegou no dia e eu paguei, veio tudo direitinho e tal. Depois de alguns anos, eu vendi a máquina pelo preço que eu comprei. Tal era a configuração da máquina, que realmente era uma máquina super capaz, que depois de 2 anos ela ainda superava as máquinas aqui no Brasil disponíveis que existiam. E eu fiquei fascinado com aquilo. Aí quando eu fui para o SEAG, eu comecei a fazer, nos estudos de caso que usávamos na classe... SEAG, só para o pessoal saber o que é. É o curso de pós-graduação da administração da GV, né? E eu comecei a usar a Dell como exemplo. E tinham amigos que trabalhavam até nos concorrentes, o pessoal
fazia até brincadeira comigo, falando, essa companhia não existe, você está inventando o que seria hoje um fake, né? Ninguém nunca ouviu falar, brincavam comigo. Mas eu apresentava os casos, tal, era bacana, especialmente na área de finanças, já tinha alguns Harvard Business Review escritos sobre a Dell na área de finanças, interessante. E terminado o SEAG, uma das minhas colegas no curso que trabalhava na Korn Ferry, um dia ligou para mim e falou assim, sabe aquela empresa lá, aquela empresa que você inventou para criar está vindo para o Brasil. Nós estamos fazendo a contratação dos executivos, do time todo da Dell. Você não quer mandar um currículo? Uau. Eu mandei o currículo e fui contratado. Incrível, hein? Ou seja, incrível. Eu mesmo me surpreendo com essa ideia, porque eu falo assim, o networking, né? Exato. Uma colega que era super inteligente também, fazia uns trabalhos excepcionais, tá? Uma figura muito capaz. E ela ter lembrado de mim pelos casos que eu apresentei, que eu apresentava... Vendo? Eram dados. Já eram Você dados. já estava nas revistas recolhendo. Os astros se alinharam. Mas você sempre foi um apaixonado por tecnologia? Sempre. Desde antes do início da sua carreira profissional? Sempre. Eu sou uma pessoa muito contida nos meus gastos, mas quando chega nos gadgets é onde eu me permito. Então eu adoro tecnologia, eu gosto dos produtos novos, eu dou feedback para as companhias. Eu falo, olha, esse produto, esse software não está bom, isso aqui, eu me dedico realmente. Mas não é só com tecnologia, assim, até com empresas, tal. Eu vou lá, eu falo, olha, isso aqui, minha experiência foi ruim, você poderia melhorar isso aqui. Mas tecnologia é uma coisa que me apaixona. Assim, entender, compreender como as coisas se transformam, se conectam, como é que ela entrega o benefício. Porque a tecnologia digital, ela tem um pedaço que ela é virtual. Uhum. E essa é a maravilha da coisa, porque eu faço muito essa analogia. Se eu pegar $1 milhão aqui e falar, Estela e Thiago, produz um carro. Aí vocês vão, daqui a 6 meses, produzir o carro, compraram as partes, peças, montaram, tal, cada um chega com o carro, ótimo. Agora eu falo o seguinte, Estela e Thiago, você produz um carro e você produz um software. Ela vai lá, produz o software, tal, você faz o segundo carro, você já teve alguma eficiência. Né? Agora eu vou falar, Thiago, mais um carro, Estela, mais um software. Ela vai fazer copy-paste. Uhum. Então, é incomparável a questão da tecnologia do ponto de vista de virtualidade da natureza do que é o software e a sua versatilidade. Porque quando você enxerga companhias como a Garmin, que fazia equipamento de geolocalização para aviões pequenos e grandes e assim por diante, depois aí criou um relógio que mede sinais vitais. E daí para frente criou uma plataforma digital que integra tudo isso, inclusive com seus amigos e com o seu treinador e com os outros para medir como você está indo. E hoje meu filho vira para mim e fala, minha noite passada foi 95% de qualidade de sono. Como foi a sua? Conversa interessante no café da manhã de quem gosta de tecnologia. Agora, como é que uma empresa que está especializada em geoposicionamento desenvolve uma plataforma, uma rede social para os usuários do seu próprio relógio? Uau. Não, É o digital, né? No digital. Isso é a beleza da história, né? De você poder aproximar as pessoas, né? Porque se por um lado afasta por outras questões, mas aproxima também, né? Também. Bom, eu acho que agora, né, Thiago? Muito bacana, vamos saber né? como é que ele usa essa tecnologia na vida mesmo, né? É isso. Vamos nessa? Vamos para as dicas? Vamos lá. Bom, Luiz, você já contou um pouquinho do seu café da manhã, o que você conversa no café da manhã com seu filho. Mas assim, conta pra gente o que você faz para quando você quer desligar do trabalho. Também tem alguma coisa de tecnologia aí no meio? Essa é uma pergunta muito difícil para eu responder, e eu vou explicar por quê. As pessoas têm essa ideia de que você precisa separar muito bem o trabalho da vida pessoal, né? Aquela coisa, o trabalhar remoto te leva a trabalhar dentro de casa e aí você não divide as coisas. Para mim é tão natural, eu convivo tão bem com essa mescla, que eu nunca estou desligado, nem de um nem de outro. Eu vivo bem com essa combinação. E não que eu recomende para ninguém, porque eu me adaptei, mas eu não talvez eu seja um dos poucos que... Mas eu vivo bem com isso. Então eu não tenho problema de
nas férias levar o computador e integrar o trabalho, as pessoas em casa se divertem com as coisas que eu falo do trabalho, aprendem também, me dão sugestões, meus filhos, os três, a minha esposa, a gente fala do trabalho, eles também falam do deles, aí a gente troca experiências. Então é uma coisa que está tão integrada que eu tenho mais, o meu parar e refletir é mais do ponto de vista holístico do que uma válvula de escape do trabalho. Mas, ó, uma curiosidade. Você joga games, por exemplo? Não, eu sou péssimo em games. Eu fiquei curiosa, cara. Eu sou péssimo. Toda razão, também fico curioso. Eu sou péssimo em games, meu filho é muito bom, mas eu sou péssimo em games. Mas eu gosto de, quando eu preciso relaxar mesmo, recentemente não, já faz uns 2, 3 anos, desde a pandemia, eu aprendi a apreciar meditação. E eu tô adorando. É assim, uma coisa que realmente... Tem gente que não consegue, a cabeça não para. E assim, quando você entra naquele estado realmente de transe, é uma realização inexplicável. E assim, pouquíssimas vezes eu consegui, mas assim, você precisa estar com uma concentração muito grande. Eu adoro coisas que me levem a uma concentração máxima. Então, desde montar aviãozinho, revel, com pecinhas pequenas legal, que demoram muito tempo, que você tem que pensar, que aí elaborar. Você desliga de tudo, né? Você se concentra. E leitura. Leitura é o mais fácil porque está ao alcance da mão. Né? E leitura no papel mesmo. Eu gosto do livro no papel. Não é no Kindle, não é no tablet. Eu tenho todos esses gadgets, em várias versões, inclusive. Né? A quantidade de lixo eletrônico que eu tenho em casa não é pouco. Porque eu quero ver o que tem de interessante, mas eu gosto do papel. Então, eu adoro os livros porque me levam a um mundo imaginário que eu mesmo criei. E tem algum livro aí, né, que você tem para dar uma dica para o nosso ouvinte? Vários, mas eu vou pegar mais vamos dizer assim, talvez inéditos para o grande público, né? Eu adoro livros de história, ou livros que se passam em momentos históricos, histórias reais, mas eu também gosto de alguns livros que trazem uma visão de conceitos dentro de uma história, às vezes romantizada, né? Ou mesmo histórias, romances que falam sobre a natureza humana. Então, nessa linha, recentemente eu li um livro que chama Shantaram. Shantaram. É a história inclusive é baseado numa história real, e quem escreveu o livro é o próprio, né? É o próprio personagem do livro. É um australiano que acaba tendo um problema com a polícia da Austrália, ele foge para a Índia e lá ele vive durante um tempo. E a história dele na Índia fala com o meu eu, e eu fico até hoje pensando se eu devo ou não ir para a Índia. Porque a imagem que eu criei é tão bonita, é tão gostosa. Tem se eu chegar lá, de desconstruir. Exatamente. Se eu chegar lá e não for assim, vai ser uma grande... Talvez seja melhor eu só carregar essa imagem que eu criei, que é uma delícia. Na hora que ele fala, da hora que eu desci no aeroporto, eu já senti os aromas, bons ou ruins, não importa. Mas as percepções que ele descreve, e a história em si é muito interessante sobre a natureza humana, as pessoas, como elas se envolvem. Então, esse eu adoro. Um outro que eu adoro muito, que eu li e adorei, mas ele é mais voltado para os aspectos filosóficos ou conceituais da economia, do capitalismo, é a Revolta de Atlas, que é de uma absolutista russa que foi parar nos Estados Unidos, justo naquele momento em que que há aquele debate entre comunismo e capitalismo, e ela escreve um livro que é a fuga das mentes pensantes dos Estados Unidos, porque o governo está ampliando seus braços e controle sobre tudo, tendo controle porque os Estados Unidos está passando por uma crise. Então, as mentes pensantes, que são os empresários, os cientistas, todos fogem porque não tem mais um ambiente para trabalhar. Então, ela descreve o que é o dinheiro, ela descreve o que é o capitalismo, em várias páginas. Aí é a parte conceitual. Então, é muito interessante, eu adoro a Ayn Rand, que escreveu esse livro, eu gosto muito dele. E tem um outro que aí é mais da ordem romântica mesmo, que é Eu Confesso, que é de um autor catalão, espanhol, e ele conta a história que vai desde da era medieval até a Segunda Guerra. Olha que interessante. Em cima de um violino.
Então, a madeira da árvore que foi utilizada para construir o violino e a história do violino, como ele passou de mãos Olha que na interessante. Segunda Guerra, e a igreja, e as pessoas, e os personagens. Então, é uma história fascinante, pesada, fascinante, mas você sente. Eu gosto do livro quando passou uma história ruim, eu saio um pouco deprimido, assim, porque conseguiu passar para mim aquela história. Tocou de fato. Ou então, uma coisa muito vibrante, eu saio vibrante também. Então, esses livros eu tem adoro. aquela coisa, né? Às vezes, quando você está lendo um livro que você está gostando muito, quando ele acaba, você fica meio órfão, né? Você fala, acabou. Um vazio, né? Não cria, você fala assim, e agora? Mas eu vou te dar uma esperança. Tem um filósofo que inclusive é mencionado nesse livro, que ele fala que livros bons têm que ser lidos várias vezes. Ah, é verdade. E eu fico esperando o momento que eu vou pegar algum desses e tirar da prateleira. Hoje eu confesso, eu já li 2 vezes o Shantaran também. E assim, são livros de 600 páginas. Então assim, mas eu escolho aquele momento que eu falo assim, vou me dar de presente esse momento, sabe? Vou degustar novamente. Exato, eu fico esperando aquele momento assim, que eu falo. Então não é raro eu tirar um livro ali da prateleira e ler de novo. É ótimo, eu adoro esse momento. Ótimas dicas, Luiz. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, dividido tanta experiência com a gente, e certamente nosso ouvinte aprendeu bastante hoje. Obrigado, Estela, Tiago, um prazer aqui estar com vocês, foi ótimo e espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês também. Com certeza, muito obrigada, viu, Luiz? Obrigado. Então, tá bom. Estela, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui com a gente nessa parceria da CBN e do CBN Professional, hoje recebendo o Luiz Fernando Gonçalves, líder da Dell Technologies para a América Latina. Grande abraço e até a próxima, hein? Até a próxima, Thiago. Tamo aí. Então tá bom. Bom, vamos ficando por aqui hoje em mais um episódio dessa 10ª temporada do CBN Professional, que teve essa parceria bacana da CBN, do CBN Professional. Eu convido você que está nos acompanhando a mandar uma mensagem para a gente. Fazer aquilo que o Luiz já contou para a gente agora há pouquinho, que sempre faz críticas, tem melhorias. A gente também gosta de receber críticas e sugestões de melhoria pelo e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. Lembrando os trabalhos técnicos hoje aqui do episódio com o Luiz, do CBN Professional, conta aí com a Débora Gonçalves, a sonorização do Cláudio Antônio. Nós temos também o roteiro e a produção desse episódio, sendo feitos pela Estela Campos, pela Bárbara Nor, pela Rafaela Zampoli, pela Ellen Menezes e hoje também pelo Suellington Viana. Eu sou o Thiago Barbosa, nos encontramos na próxima semana aqui em mais um episódio do CBN Professional. Até lá! CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.